Fala pessoal, após um vídeo unboxing do Lenovo Vibe K5, chegou a hora de fazermos uma análise completa do aparelho. Está com dúvidas sobre adquiri-lo ou não? Assista esse vídeo análise. Chegou a hora de conhecermos o Lenovo Vibe K5 e saber se compensa levar ele para casa. No kit, resumidamente, é isso que você está vendo. Caixa, smartphone, cabo USB, fonte alimentadora, manual e um fone de ouvido básico com corpo flat. – 142 mm de altura, 82 mm de largura e uma finíssima borda de 8,2 mm. Sua traseira é formada por plástico nas pontas e alumínio no meio. Suas bordas são levemente curvadas, garantindo uma boa empunhadura do smartphone. Borda essa que é impossível não lembrar a semelhança com os smartphones da Samsung. Sem contar a semelhança com uma outra empresa que dispensa comentários. Um dos pontos mais fortes são os speakers do alto-falante, estéreo, com tecnologia Dolby Digital. E sobre esse assunto falaremos um pouco mais para frente. Pesando incríveis 150 gramas, nem dá a impressão que ele está com bateria. Seu lado esquerdo é completamente liso, bem como a parte de baixo, salvo pelo microfone para ligações. No lado direito temos dois bastões, o primeiro para ligar o smartphone e o segundo serve para aumentar e abaixar o volume. Sua tampa traseira é removível, com auxílio de uma ranhura para facilitar na abertura. Para quem gosta de trocar bateria, também é removível. O smartphone pode usar dois micro SIM card, entenda, micro SIM card. Infelizmente ele não é compatível com o formato nano. E ainda temos uma entrada para o micro SD card, mas infelizmente ele só é compatível com 32 GB. Na parte de cima temos a entrada do fone de ouvido e estranhamente a entrada mini USB para alimentação de energia e transferência de dados ficaram na parte de cima, dando uma aparência bizonha ao aparelho. A parte da frente é envolvida por uma moldura em plástico cromado. Para ouvir as ligações temos uma grelha que lembra muito os smartphones da Samsung. Na esquerda temos uma pequena perfuração para a câmera e do lado direito o sensor de proximidade e luminosidade. Embaixo temos três touch keys que não são retroiluminadas e nem se acomodam dentro da tela do smartphone. O Vibe K5 tem uma tela de 5 polegadas com resolução de 1080 por 1920 pixels, densidade de PPI até que é alta, 441. O display dele é embarcado com IPS LCD, uma qualidade que não é vista na maioria dos smartphones intermediários, a exemplo do LG K10. Com certeza você encontra display com qualidade melhor que o Vibe K5, mas lembre-se, se trata de um smartphone intermediário. No quesito tela, por intermediário, ok, tem boa qualidade. Mas em questão de hardware, processamento, bom, ele conta com uma chipset Qualcomm Snapdragon 616 segunda geração, um processador octa-core, mas aqui vale uma ressalva. Ok, é um processador octa-core, porém ele roda 4 núcleos a 1.5 GHz Cortex A53, mais outros 4 núcleos rodando a 1.2. Se a ideia era passar a quantidade de núcleo dentro de um processador, ok, porém para usabilidade isso não é nada garantido. A mesma afirmação pode se dar para a memória RAM. Ele tem 2 GB, mas não é a mesma velocidade de processamento que temos na maioria dos outros smartphones. Mas não é de todo mal, ele ainda conta com 64 bits e uma GPU Adreno 405, 16 GB de armazenamento interno para música, vídeos, jogos, entre outros afins. E o já comentado entrada para microSD, infelizmente de até 32 GB. Um dado curioso, pois qualquer smartphone intermediário tem alcance de até pelo menos 64 GB. Independente do preço, independente de ser ou não um top de linha, a pergunta recorrente quando se vai adquirir um novo smartphone é: e a câmera? Aqui temos uma câmera de 3 megapixels com uma resolução de 4160 por 3120, com estabilização digital, autofoco, flash de LED, localização, detecção facial, câmera dianteira com uma resolução de 5 megapixels. O software da câmera ainda tem alguns modos interessantes, como efeitos e panorâmica. Para registrar seus momentos em vídeo, ele tem uma câmera Full HD, com 30 fps, autofocagem de vídeo e estabilização de vídeo. E as mesmas configurações de 4160 por 3120 pixels. Ele entrega vídeos com uma qualidade razoável.
A interface usada nesse smartphone é proprietária da Lenovo, porém é possível trocar usando a launcher da Google. Eu dou preferência para a interface feita pela fabricante. Tirando os Nexus, por exemplo, todos os outros deveriam ter a sua própria interface. São muitas coisas que infelizmente vem capado com o sistema operacional puro. Há quem prefira a questão de gosto, em questão de praticidade, dentre outras coisas, eu dou preferência para interface modificada. Então vamos nos ater na interface que a Lenovo entrega nesse smartphone. Aqui temos widgets e é interessante, a maioria dos ícones são personalizados e isso dá um charme a mais para o aparelho. Temos uma barra de configuração rápida que tem praticamente acesso a quase todos os aplicativos. Lanterna, por exemplo, uso de dados, não perturbe, APN. Se você curte uma boa transição entre um aplicativo e outro, pode esquecer. Como por exemplo aqui na pasta, você não tem nenhum. Pressionando em um campo limpo da tela, ele te dá acesso a widgets, plano de fundo, preferências e configurações. Por exemplo, aqui em preferência, você pode mudar a rolagem. Aqui você pode colocar rolagem infinita, então você vê que quando acabar, ele volta para o início. Ou nós podemos vir aqui em configurações novamente e alterar isso e deixar de modo fixo. Também em configurações de tela inicial, a gente pode colocar efeito nas rolagens, tá vendo? Isso é bacana. Aqui, gente, ó, tá vendo? Aqui ele dá uma timeline, você tem um preview. Aqui não tem nenhum, então você já vê automaticamente como que vai ficar. A gente pode colocar também em aumentar o zoom, diminuir o zoom, em forma de cubo, cubo externo, pilha, acordeon, em questão de girar e visão geral. Vamos deixar esse daqui e vamos dar uma olhada como que a gente pode passar a interface. Ó, interessante, né? Um problema nele que me incomoda, mas não é sempre que vai ocorrer, é delay. Infelizmente, muitas vezes ele apresenta delay. Você abre um aplicativo e você pressiona e às vezes ele demora alguns segundos para fechar. Aqui você vê que realmente a gente apertou, ele foi bem rápido, a gente não teve dificuldade. O Android utilizado nesse smartphone ainda é o Android Lollipop. Por algumas vezes eu tentei acionar a configuração rápida, como vocês podem ver, nem sempre ele responde com precisão. Ou ele dá um delay ou simplesmente não funciona. Agora, um ponto positivo nesse smartphone é o seu áudio. Como nós tínhamos mostrado aqui, ele tem esse duplo alto-falante estéreo, poderia estar acomodado em uma outra parte, por exemplo aqui na frente, mas aí, sei lá, estragaria a estética, que de beleza não tem nada nesse smartphone. Comentário particular, mas vamos dar uma olhada aqui em questão de música. Você pode observar que o volume não é tão alto, mas você tem uma qualidade muito boa. Vamos dar uma aumentada aqui para a gente ilustrar isso que a gente está falando. Ó, como dá para você perceber, normalmente os smartphones top de linha ou não, tem uma qualidade de som pior, parecendo que um rádio de pilha de baixa qualidade, por exemplo, e nenhum deles, exatamente nenhum, tem uma boa qualidade de áudio. Mas nesse smartphone é diferente. E que você pode estar customizando aqui no Dolby, por exemplo, está em qualidade de filme. Você pode colocar música, jogos, outras configurações também. E a experiência que você tem com a multimídia é muito diferente. Ele também conta com um serviço que, para mim, é o primordial no smartphone, rádio FM. Para funcionar é só a gente conectar o fone de ouvido. Gostei muito da interface que eles usaram aqui nesse aparelho. A gente pode passar as estações e estar favoritando elas clicando aqui. De fato, ele tem seus pontos positivos, mas infelizmente nenhum deles justificaria a compra. Eu particularmente não compraria o Lenovo Vibe K5. Um dos principais motivos é a sua construção. A traseira, por mais que seja uma imitação da Apple, ainda até que passa, principalmente no mundo dos smartphones. Todo mundo copia todo mundo. Até iPhone você vê muita coisa que você já tem há muito tempo no Android. Então até aí tudo bem, mas a questão é, você olha aqui de costa, parece um smartphone bonito, uma cópia mais bonito, mas você vira de frente, aqui na frente ele já lembra a Samsung, por exemplo, e é um ponto que eu acho fraquíssimo em todos os smartphones dela, essa bendita dessa grelha com essa mesma aparência aqui. Então eu olho isso aqui, eu tô vendo um Samsung, e o pior, um Samsung de baixa qualidade como o Prime, por exemplo, ou outros dessa mesma linha, bem como a forma que foi acomodada a Touch Key, definitivamente não me agradou. Por mais que eu curta a interface modificada, definitivamente essa daqui eu não gostei.
principalmente o hardware embarcado nesse smartphone, e deve ser por isso que a pontuação feita no Antutu seja tão baixa. Esse foi o nosso vídeo análise a respeito do Lenovo Vibe K5. Nem sempre conseguimos trazer tudo aquilo que o smartphone tem para oferecer, mas procuramos peneirar o máximo das qualidades e defeitos que ele tem, e assim você pode julgar se compensa ou não levar esse smartphone. Mas e aí, o que você achou a respeito desse vídeo análise? Deixe sua opinião aqui embaixo no campo de comentários. Se você ainda não é inscrito, aproveita e clica aqui embaixo para fazer parte do canal Casa dos Geeks, e assim você vai estar por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia. Sem esquecer daquele like bacana, isso avalia e ajuda demais o nosso canal. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser. A gente se encontra na próxima, pessoal. Até lá!